nesse processo agora. Eu vou seguir agora um grande escritor conhecido no mundo inteiro, grande Odair, que ele pergunta o seguinte: pergunta aí para o vereador Marciano o que ele quer mudar como vereador. Rapaz, essa é uma pergunta pegadinha, né? Vai continuar tudo assim, cruza os braços... Ficar aqui no meio, vai pingar o dinheirinho... Isso. Porque eu vou falar uma verdade, hein? Agora eu vou falar uma verdade, hein? É. Independente se tem pandemia, se não tem pandemia... Cai o salário. O salário tá na conta. É ou não é? É isso A aí. gente sabe. É isso aí. E dentro do Senado... Eu falei bonito, hein, Odair? Porra, agora a análise... Ei, Viu? porra, até eu agora fiquei meio Tá sem vendo? jeito, então, cara. Hoje no estúdio, o Marciano Tribes, e olha, quando me fizeram o contato pedindo para que eu trouxesse o Marciano aqui no Valor Entrevista, me falaram o seguinte: professor, traz ele porque ele tem uma história muito bonita de vida e de superação. E hoje a gente para aqui no estúdio do Valor Entrevista com o Marciano para trocar uma ideia e para contar essa história. Seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Fique à vontade, cumprimente os nossos seguidores. Então, galera, é sempre um prazer a gente poder trocar uma ideia, né, e falar um pouquinho da nossa história, o que aconteceu, quem é o Marciano, como é que o Marciano chega aí agora, por exemplo, a vereador, mas também diretor de política sobre droga, tá? Então, é sobre isso que a gente vai estar trocando uma ideia. Prazer poder compartilhar com vocês. Vamos começar pelo início. Como é que foi tua infância? Foi uma infância sofrida? Foi cansativa? Como é que foi? Eu diria que foi uma infância boa, né? Se a gente vê, eu sou formado em pedagogia também, né? Então, nós tínhamos uma infância saudável, que essa infância de subir pé de goiaba, de escorregar em... Futebol na rua. Futebol na rua, né? Escurecendo, já não via mais a bola e ainda jogando. Tu fez isso, né? cara. Daquele Eu jeito, pensei né? que era só eu, mas cara, que infância gostosa. Essa foi uma infância ali na região da Itopava Central, né? Você é de Blumenau. Que é isso, que é uma região, na época, uma região muito rural, hoje ainda mais, muito mais na época, né? Então foi uma infância boa, sofrida porque era uma infância, foi uma infância na agricultura, então trabalhando na roça. Eu era criança quando tivemos a enchente pré-adolescente, enchente de 83, 84, e passamos essa fase, pensa, trabalhando na agricultura e meses de chuva, né? Você tem o quê? Mais de 50 anos? Eu faço 50 anos mês que vem. Mês que vem tem festa em Blumenau, hein? É isso aí. Qual é a tua região lá? Itopava Central. Dia 4, é? É 14. Dia 14? 14 de dezembro. O que a vida te ensinou com 50 anos de vida? Rapaz, muita coisa mesmo, né? Hoje sou casado, quase 30 anos casado, os dois filhos. O Jonathan tem 28 anos, é psicólogo. O David, Você tem um filho de 28 anos? 28 anos. O David também casado, 24 anos, formado em Direito, é pastor, está pastoreando uma igreja lá em Presidente Getúlio, ele e a esposa dele. E essa experiência de ter sido pai, de ter criado dois filhos, de ter passado pelo mundo das drogas, né? Passei por essa situação da droga ali na década de 80, dentro de uma cultura germânica onde tomar cerveja era algo muito normal, qualquer festa tinha muita cerveja. Sim. Então me criei nisso, né? E isso foi o lado ruim da minha história, né? Conheci maconha aos 14 anos, por exemplo, e fiquei nessa situação até os 21 anos, quando então tomei uma decisão de parar de usar droga, né? E dos 21 anos até agora, vou completar 50 anos, sem droga. Essa pergunta é muito importante. Como foi que você chegou ao ponto de dizer para você mesmo e para sua família, lógico, vou parar com isso e vou seguir o meu caminho sem as drogas? Então, eu fui criado numa família onde a mãe da minha mãe era evangélica de convicção.
A outra parte da família é evangélica luterana, mas aquele evangélico de ir na igreja em algum momento da vida, né, num batizado, num flexível. casamento. Isso. Já minha avó não. Minha avó é evangélica, né, entendeu o evangelho, entendeu quem é Jesus. E ela sempre orou por mim, e isso, inclusive quando eu estava no uso da droga e tal, sempre que eu estava muito louco, eu acabava lembrando da minha avó, porque existia uma influência muito grande da minha avó materna. E um dia ela me convida para ir num estudo bíblico, e nesse estudo bíblico cantava-se um hino lá, e quando eu vi aquele hino, eu entendi que eu tinha que mudar a minha história, eu tinha que mudar a minha vida, não dava para continuar no caminho que eu estava indo, né? Era sem volta. Era sem volta. E naquela noite eu decidi, não vou mais usar droga, né? Então, dentro do mundo da igreja vai se chamar isso de conversão. Mas a conversão nada mais é do que aquele momento em que você está indo por um caminho, você dá meia volta e começa a andar num outro caminho. Quer dizer, conversão não tem nada a ver com mudar de igreja, mudar de uma igreja para outra, isso é mudar de igreja. Sim. Conversão é aquele momento que você realmente entendeu, eu estou indo para um caminho errado e preciso de uma mudança. Foi aí que me apresentaram as histórias da Bíblia. Só tinha um detalhe, Alan. Eu não conseguia ler as histórias que eu vi ali, porque eu tinha abandonado a escola muito cedo. Eu fui para a primeira série, uma escola isolada, eu falava só alemão em casa. Chego na escola, o pessoal falando português, professora falando português, eu não entendia aquele negócio. E acabei então não passando, rodei a primeira série. Fui 2 anos então para a primeira série, quando chego na segunda série, adivinha, rodei de novo, né? Então o meu início de mundo, de vida escolar, não foi nada legal, e isso fez eu tomar ficar com uma dificuldade com a escola, né? E acabei então, em determinado momento, cheguei em casa e disse para o meu pai: pai, eu vou parar de ir para a escola. E o pai não tinha aquela instrução de escola também, né? Ele tinha 4ª série e tal, uma pessoa muito honrada e tal, mas não dava valor para a educação, né? Então, quando eu falei para ele, eu não vou mais na escola, ele olhou sério para mim, o alemão, né? Agora vai trabalhar comigo. Isso, ele disse: não, então é melhor mesmo, né? Quer dizer, tu é meio burrinho, né? Não adianta tu ir para a escola. Isso foi um trauma para ti, cara? Foi um trauma, com certeza, né? Tanto que quando eu chego no Serene, que é o Centro de Recuperação Nova Esperança, onde eu fui acolhido, eu não fiquei internado no Serene, mas eu fui acolhido por aquele grupo de pessoas. E uns 2 anos depois que eu fui acolhido por esse grupo de pessoas, onde eu ia toda semana para conversar com a turma e tal, eu encontro o que hoje é o prefeito Mário Hildebrandt. Ele trabalhava lá, nós trabalhamos juntos lá no Serene, e ele começou a me incentivar para que eu voltasse para a escola. Ele, juntamente com o seu Alaí, que era o diretor lá da casa. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi lá na década de 90, foi em 96. Então a tua relação com o prefeito Mário desde desde esse período. Desde 96, 97. Isso é uma informação importante, porque então a gente acaba observando que o prefeito Mário não caiu de paraquedas. Não. Ele já é envolvido com a comunidade blumenauense há muito tempo. Comunidade blumenauense com essa temática, né, de cuidar de pessoas, né? E é o que ele faz até hoje. Quando se faz uma ponte, você não faz apenas uma obra. Você está fazendo uma obra que conecta as pessoas de um lado para o outro, né? Quando você faz uma via, é isso. Então, o objetivo sempre tem que ser melhorar a vida das pessoas. O que o Mário te falou que fez com que você voltasse para a sala de aula? Primeiramente, ele disse assim: Marciano, volta para a escola, tu é um cara inteligente. Quando ele disse: tu é um cara inteligente, eu disse: pô, esse cara tá tirando uma de mim, né? O meu pai, que é meu maior ídolo, não me fala isso? Isso aí. Mas ele insistiu, e eu volto então a fazer um teste no SEJA, que é a Escola de Jovens e Adultos, né? Teste de 1ª a 4ª série. E no dia que eu fui fazer esse teste, chama-se teste de nivelamento,
Tinha uma senhora de 73 anos fazendo o mesmo teste. Eu olhei para aquela senhora e disse, cara, se ela vai, eu vou também. Cara. E fui, fiz o teste, passei o teste. Fiz então o ensino fundamental, fiz o ensino médio. Estou falando rápido isso, mas isso são anos, né? Sim. Fiz então uma especialização, primeiramente um curso breve de teologia. Foram 28 viagens a São Bento do Sul para fazer esse curso, finais de semana. Depois eu fui morar no Paraná, 6 anos. Trabalhei no Serene, lá na Lapa, no Paraná, onde fiz uma faculdade lá de pedagogia. Eu queria agora aprender a ensinar as pessoas, né? Então, de alguém que tinha uma dificuldade com a escola, alguém que se torna pedagogo e que começa a entender o valor do conhecimento. Né? Mudança de rota 360 graus, enorme. Isso. Né? E termino então essa faculdade, faço uma especialização em dependência química em Curitiba e depois eu faço um mestrado no Rio Grande do Sul, mestrado em teologia, com ênfase na prevenção às drogas. Sim. O que você tiraria da sua biografia? Tiraria de negativo? Aquele período que é de uso de droga, o período de sair da escola. Se eu tivesse tido incentivo, se eu não tivesse passado por aquele momento, porque são poucos anos, não são muitos anos, mas são anos que te marcam de forma muito forte. Né? Que você perdeu, de certa forma, né? Com certeza. É aquela página em branco, né? Você vem com um livro cheio de histórias, de figuras, e de repente são páginas em branco. Nós temos muitos seguidores de Blumenau, inclusive mandar um abraço a todos os nossos seguidores lá da cidade de Blumenau, Indaial, Pomerode, enfim, toda a região aqui do Vale. Graças a Deus nós estamos aí numa crescente. Mas nós temos muitos seguidores jovens, e eu, enquanto professor também, passei por alguns momentos dentro de sala de aula, na época do Senai, Senac, enfim, o pessoal conhece aí o trabalho que a gente faz. E eu quero que tu dê uma dica para o jovem que está nos assistindo agora, para que ele não entre nesse universo da drogadição. Então, para você que está nos assistindo aí, jovem, eu não vou dizer aquela frasezinha que, né, o pessoal fala, não use droga e tal. Até porque isso não cola para vocês, né? O que eu vou dizer, quero dizer para vocês é a importância, a vida muito louca que é o conhecimento, a busca do conhecimento. Não por acaso, na Bíblia, a palavra conhecimento está relacionado a prazer. Raquel conheceu Jacó. Olha só, me arrepio porque sexo está relacionado a conhecimento, a palavra conhecimento. Então, conhecer faz com que a pessoa tenha um tesão pela vida, um prazer pela vida, que nenhuma outra droga pode dar. Né? E é isso que eu gostaria de passar para vocês, sabe? Porque conhecimento não está relacionado necessariamente ao mundo escolástico, né? Ou seja, ao mundo da escola. Não é isso. Né, mas é conhecer, é querer conhecer. Não por acaso também a Bíblia diz que, por exemplo, por falta de conhecimento meu povo sofre, meu povo perece, né, meu povo está passando por necessidade. E conhecimento te abre portas, você consegue enxergar o mundo de outra forma, ver a tua vida de outra forma. Então, conhecimento é o segredo. Com essa frase, a gente vai para o segundo bloco da nossa entrevista com Marciano Tribes, e agora a gente vai falar exclusivamente de política. É uma das outras paixões desse cara que está aqui do meu lado. Vamos para o segundo bloco? Bora lá. Para você, deixa um like, faz um comentário e já voltamos. Hoje, direto da cidade de Blumenau, Marciano Tribes, e agora no nosso segundo bloco, nós vamos falar apenas de política. Bora lá. Eu tô sabendo que tu já votou no PT. Já votei sim, não escondo. Quem isso. não votou, né? É isso aí. Porque era o que se apresentava num determinado momento da história como algo diferente, algo novo, né? Pois então, eu votei sim. Decepcionou tanta gente, né? Votei no Lula. Até eu faço uma brincadeira, que é uma brincadeira séria, né? Eu votei no Lula, mas fui liberto. Né? Mas com isso, eu deixo a bola quicando, pessoal. Então votou no Bolsonaro? Votei, mas né? São momentos da história e a história é isso, né? Ela é muito dinâmica, ela é muito o que é hoje, amanhã não é mais, né?
Pois é, né? Você vê, ó. Eu estava vendo agora uma série, eu entrevistei o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Tive a oportunidade de entrevistar ele aqui no IFSC, em Gaspar. E há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás, cara, nós vivíamos, 6 anos, a gente vivia o processo de impeachment. Olha. E hoje, passou Temer, já estamos no final do primeiro mandato do Bolsonaro, ano que vem já tem eleição novamente, e o cenário 6 anos depois, como é que você enxerga? Hoje nós vivemos essa bipolaridade, né? Na verdade, assim, né? Nós saímos de uma esquerda, uma extrema direita, né? E agora ficam essas duas forças aí brigando, né? E disputando lugares. Tu acha isso saudável? Eu acho que a democracia ela é construída a partir dessas diferentes visões, né? Agora, sempre que você lida com extrema, aí não importa o que é, sempre que você é extremo, isso não é tão saudável assim, né? Sim. Então, eu penso que o equilíbrio que é importante, né? Sempre o equilíbrio é importante. Então, eu não enxergo que esse momento é um momento bom, mas é um momento que foi necessário. Você tinha uma ideologia política, e para você quebrar essa ideologia política é importante que venha uma outra, e aí não tem como não ser radicalismos, né? Sim. Mas agora eu penso também chega o momento da gente buscar aí o equilíbrio. E é importante esse equilíbrio porque o país precisa andar, né, cara? Com certeza. O que a gente percebe, isso daí não sou eu que estou falando, é a mídia que fala, e muitas pessoas falam, que parece que é um lado querendo que o país cresça, e um outro lado segurando para que quanto pior, melhor. E essa frase é muito batida, né? Principalmente do lado da esquerda. Eu até tenho algumas... São pensamentos do marciano, né? Não é... se eu sou o governo, se eu sou político, não importa, se eu estou agora, por exemplo, no legislativo, né? Tem os de oposição, de posição, ou seja, que são a favor e contra o governo. Como assim, a favor contra o governo? Se o governo é aquele que governa para o povo, é estranho, né? Todos deveriam estar governando ou legislando para que este governo faça o melhor serviço possível. Claro, no papel de legislador, de fiscalizador. Agora, trabalhar para boicotar processos, boicotar projetos, então eu estou sendo contra o governo Sim. do povo. Sim. Isso é complicado, né? Eu recebi aqui um político muito conhecido no estado de Santa Catarina que ele cita que o Brasil comete erros, e aí eu pergunto dele, mas o Bolsonaro, o atual presidente, teve 56 milhões de votos, vai aí. Então a maioria do eleitor brasileiro errou. E ele diz, sim. Então onde é que está o certo? Pois é, essa é uma boa pergunta. Se o povo que vive numa democracia, ao ponto de eleger uma pessoa, errou, que aponte pra gente onde é que está o certo. Vamos falar do cenário, saindo desse cenário nacional, falar do cenário estadual, porque nós passamos também por uma situação bem interessante. No segundo turno, eu fui conhecer o governador Carlos Moisés no segundo turno. Eu acho que como a maioria dos catarinenses, né? Sabia quem era. Isso. E passados 3 anos aí do trabalho dele, quase 4 anos, como é que tu avalia o trabalho do Moisés? Essa também é uma boa pergunta, mas aí... Estou inspirado. Então o que acontece, né? Você tem pessoas, vou falar até de Sérgio Moro nessa tua pergunta aí, né? Porque você tem pessoas que vêm de outros, ou não só Sérgio Moro, Trump, né? Dória, assim por diante. Que você tem pessoas que vêm de outros setores, né, da sociedade e vêm para o mundo, para o campo político, né? Sim. Então você traz alguém, por exemplo, Moisés, que era militar. O militar tem toda uma hierarquia, dá uma ordem, ela é obedecida, e assim por diante. Aí você vem para o mundo político, para o campo político, as coisas não funcionam tão simples assim. Ou seja, não é eu dou uma ordem e a coisa é executada daquela forma, né? Então, eu penso que a falta de experiência de Moisés com o campo político
é que trouxe aí algumas dificuldades para o nosso Estado, né? Até mesmo para montar a sua equipe de trabalho, né? Alguém que não tinha o conhecimento amplo da política, quem que são as pessoas, os autores, atores, né, da nossa sociedade catarinense. Com quem negociar. É isso aí, né? Então, eu penso que, vamos lá, um certo fracasso, né, no governo Moisés se dá a essa inexperiência dentro do campo político. Então você está me dizendo, por exemplo, que João Dória, que é empresário, vindo para a política, ele pega aquela experiência dele enquanto empresário e aplica na política e vai passar por dificuldades também. Vai passar por dificuldades como está passando, né, como tem passado, até porque você gerenciar uma empresa, segundo setor, não é a mesma coisa que gerenciar o primeiro setor, onde você está cheio de normativas a serem seguidas, se não está o Ministério Público em cima, está Câmara de Vereadores ou Câmara de Deputados, né? Então existe imprensa, vários órgãos, né, de controle social em cima, te fiscalizando. Você não tem isso quando você é empresário. Você está trabalhando, se quebrar, a culpa é tua. É isso aí. Mas se quebrar no caso de um governo do Estado, a culpa é de um conjunto de coisas, né? E é do meu partido, né? Que é a questão do Sérgio Moro. Marcelo, qual a tua opinião? Minha opinião ele não deveria ser candidato à presidência. Essa é a minha opinião, honesta. Eu posso até ter dificuldades aí com algumas pessoas do meu partido, mas é fato. Se ele vai para Senado, por exemplo, eu acho que ele faz um bom negócio. Ele vai criar experiência nesse campo político. Exatamente. Porque ele é juiz. Juiz é o quê? Determina-se, faça-se. E não funciona assim na política. Mas sabe que eu acho que ele não vai para presidente? Eu acho que ele não vai, ele fez ali um movimento, chamou, fez muito barulho. Eu acho que o Moro vai conseguir, na verdade, o que muitos falam, né? Não sou eu aqui, não falo em entrevista que estou falando, mas a imprensa fala que o que na verdade ele quer é imunidade. Porque ele sabe que tem duas grandes frentes contra ele, né? De um lado os petistas que querem ele no paredão, do outro lado o Bolsonaro, porque muitos bolsonaristas entendem o Sérgio Moro como traidor. Isso mesmo. Então ele precisa realmente de um mandato para que ele possa, como você comentou, de ir lá na tribuna e dizer, funciona assim, está errado aqui, apontar os erros. Talvez isso falte para o Amoedo, né? E dentro do Senado... Pô, falei bonito, hein, Aldeir? Porra, agora a análise... Ei, porra, até eu agora fiquei meio sem jeito, então, cara. E dentro do Senado, ele poderia legislar lá, e nós temos que ter uma reforma no judiciário e tal, né? E para isso ele tem bagagem. Ele iria contribuir muito. Então, eu torço aí para que ele seja candidato a Senado aí dentro do partido. Vamos para o terceiro bloco com a nossa presença ilustre, Marciano Tribes, vereador na cidade de Blumenau. E agora a gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho que ele está fazendo lá na nossa querida cidade de Blumenau. Não saia daí, já voltamos. Hoje, Marciano Tribes nos dá a honra aqui no estúdio do Valor Entrevista. Marciano, e aí, como é que é assumir uma cadeira de vereador na Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau? É uma experiência, está sendo uma experiência muito agradável. Pelo Podemos, né? É pelo Podemos, sim, né? Muito legal, até para você entender, né? Eu já passei, por exemplo, pelo segundo setor, empresa, né? A família tem empresa, tem oficina, né? Então eu trabalhei, era sócio do meu pai, então eu tenho essa experiência. Tenho a experiência de trabalhar no executivo, né? Fui diretor de política sobre droga, trabalhei na Secretaria Nacional de Política sobre Droga no Ministério da Justiça, em Brasília. Isso. E agora essa experiência no Legislativo, a primeira vez, né, que eu participo dessa experiência, ela é importante, né? Eu sempre falo isso, que é importante você ser poliglota dentro da sociedade, mas não de falar várias línguas diferentes, mas várias línguas, sim, mas no sentido de conhecer o que é o primeiro setor, o que é o segundo setor, o que é o terceiro setor e o que é o quarto setor, né? Que alguns consideram a mídia como esse quarto setor, né? E é importante por quê? Porque aí você consegue dialogar na sociedade e entender como é que são esses processos, né? Qual é a função do legislativo? Qual é a função do executivo? Pessoas confundem, às vezes chegam no legislativo, tem uma ideia de um projeto de lei,
mas que cabe ao executivo, que não cabe, por exemplo, ao legislativo, né? Porque sempre que você lida com finanças, é o executivo que... a minha sogra, tadinha, minha sogra fala assim, mas depois que esses vereadores entram lá na prefeitura, e eu falei, sogra, não é prefeitura, desgraça. É isso aí, Então é um outro setor, né, da sociedade, e que tem aí a incumbência de estar, na verdade, acompanhando, fiscalizando o que o executivo está fazendo, né? E claro, propondo novas leis no município, mas essas leis elas têm que estar em conformidade com a nossa Constituição, com a lei orgânica do município, né? Então estou tendo essa oportunidade aí de estar nesse processo agora. Eu vou seguir agora um grande escritor conhecido no mundo inteiro, grande Odair, que ele pergunta o seguinte: pergunta aí para o vereador Marciano o que ele quer mudar como vereador. Rapaz, essa é uma pergunta pegadinha, né? Não dá para mudar muita coisa, né? Você não muda praticamente nada, né? Agora você pode ter e deve ter, né? A tua vida, por exemplo, dedicada a esse serviço, né? Facilmente você pode entrar nessa, não vou mudar nada mesmo, vai continuar tudo assim, cruza os braços. Ficar aqui no meio, vai pingar o dinheirinho. Isso. Porque eu vou falar uma verdade, hein? Agora eu vou falar uma verdade, hein? Independente se tem pandemia, se não tem pandemia, cai o salário. O salário está na conta, ou não é? É isso a gente sabe. É isso aí. Ou você pode ser aquele vereador ativo, né, que está realmente junto com a sociedade, junto com a prefeitura, né, porque momentos agora, nós estamos passando por um momento bastante delicado, que vai ser a reforma da Previdência, né, do sistema de Previdência do município de Blumenau. Isso aí vai dar... E não tem como, você é obrigado a discutir isso com o executivo, né? Estar próximo, ver o que é o melhor, para quê? Para que aquele servidor não seja prejudicado, sim, mas ao mesmo tempo você não vai conseguir levar para o servidor o que ele almeja, né? O desejo dele, claro, o desejo de todos nós é que o salário aumente e assim por diante, mas é matemática, 2 mais 2, 4, então temos que sentar com a prefeitura e abrir os livros, né? Abrir os números, essa é a realidade, pois o que nós podemos fazer, né? Sim. Então você pode ser um vereador que está ativo, que está junto com a sociedade, com a prefeitura, trabalhando os processos que precisam ser trabalhados, ou cruza os braços e vai ficar lá 4 anos. Né? Você fez mais de 1000 votos, é isso? É isso. De onde veio essa base de votação? Veio da comunidade mais carente? Veio do setor da religião? Veio uma parte, né? Eu sou evangélico, então... porque esse trabalho vinculado à comunidade terapêutica, que sempre são trabalhos vinculados à igreja, né? Porque 1000 votos em Blumenau é voto, é muito caramba, voto. né? Cara? Cada voto, você conquistar hoje uma pessoa a sair da sua casa e ir lá levar o seu nome, botar dentro de uma urna, é um desafio. Eu vou fazer uma rápida analogia. Cara, eu tava com 1.400 inscritos no YouTube ontem. Hoje eu tenho 1.410. Olha. Gente, são 10 inscritos a mais. Muito obrigado por acompanhar o meu trabalho. É isso aí. Cada voto, cada pessoa, né? Gostou daí? Já te escreve lá. É mais uma pessoa que você de alguma forma cativou a olhar para o teu trabalho, né? Sou muito grato a esses 1000 e tantos votos que a gente recebeu, porque foram, botar 1000 pessoas junto é muita gente, né? E foram lá nas urnas e levaram meu nome lá dentro da urna, né? Então, muito grato por isso. Não é simples. Os votos vêm da onde? Uma parte da igreja, outra parte do trabalho de muitos anos. São 29 anos, 28, quase 29 anos. Dedicados a esse universo do cuidar das pessoas com relação à droga-adição. Então, muita gente me conhece. Claro, hoje, Alan, nós estamos falando do Odair. O Odair está ali assistindo, está aqui nos bastidores. Vou aproveitar e mandar um abraço para o Odair. É isso aí. Assessor da Cris, assessor do Marciano, um cara que conhece muito bem sobre jornalismo e está aqui nos acompanhando. Então, Alan, e aí o que acontece? Uma parte dessas pessoas que até gostariam de votar no Marciano
que é um pessoal que está envolvido com a dependência química e tal, são pessoas que não são necessariamente de Blumenau. Sim. Vieram de fora, de outras cidades. Então não estão com o título de eleitor aí e tal, né? Muitos vieram, pô, Marcelo, eu gostaria de votar em ti, mas eu não tenho meu título aqui e tal. Ele não tem, a família não tem. Né? 3 anos pela frente aí. É isso galera aí. que está chegando em Blumenau agora, ou em Gaspar, ou na região, ou em Santa Catarina, chega, já vai no Tribunal Superior Eleitoral, já muda lá, já faz a transferência. Foi o meu caso. Hoje eu voto em Santa Catarina. Coisa boa. Eu que sou do estado do Amazonas, mandar um beijo para todos os nossos seguidores lá em Manaus. Quais são as bandeiras que tu defende, além dessas questões das drogas? Muito forte é isso, né? Sim. É o que te move. Pensa, 30 anos, né? Agora, junto com esse tema droga, existem outros detalhes que estão envolvidos. Por exemplo, vou citar a questão de segurança pública. Hoje nós temos um número muito grande de pequenos furtos. Sim. A maioria dos pequenos furtos estão relacionados diretamente ao consumo de drogas. Sim. Eu faço uma conta rápida, pessoal, né? Uma pedra de crack é R$5. É barato, né? É barato, R$5, mas ele fuma 10 pedras rapidíssimo. 10 pedras são R$50. 50 vezes 30 dias são R$1.500. Isso se ele fumar só 10 pedras. E quando está nativo ele vai fumar muito mais do que isso. Ou seja, até existe uma estimativa, ele com um usuário de crack, por exemplo, ele consome em torno de R$3.000 mês. Mas esse dinheiro vem da onde? Esse dinheiro, né, surge da onde? Pequenos furtos. Então ele vai fazer um pequeno furto aqui, outro pequeno furto ali. Tanto que nós tivemos um número interessantíssimo divulgado em janeiro desse ano pela Polícia Militar, que houve uma redução de 2020 para 2021 nos pequenos furtos. Aí eu pensei, puxa, pequenos furtos diminuiu, mas eu comecei a fazer os cálculos. Quantas pessoas nós tínhamos dentro de abrigos? Nós temos 3 abrigos hoje na cidade de Blumenau, abrigo para pessoas em situação de rua, e pessoas encaminhadas, 46 pessoas encaminhadas para comunidades terapêuticas. Então, se eu pego o número das pessoas que estão acolhidas com esse pessoal que está encaminhado para a comunidade terapêutica, nós temos em Blumenau 150 pessoas todo mês em alguma ala protegida, ou na comunidade terapêutica ou no abrigo. Sim. São 150 pessoas que consomem droga que não estão na rua, que não estão fazendo pequeno furto, que não estão envolvido com o crime. Né? Então, eu fiquei contente, feliz de ver essa estatística da Polícia Militar e ver que ela está relacionada, por exemplo, a esse trabalho que a gente faz. Né? Então, quando você trabalha com a dependência química, você não faz só aquilo de ajudar aquele dependente químico, você acaba melhorando a vida da sociedade. Né? Exato. É a questão que eu citei dos pequenos crimes, dos pequenos furtos, é uma coisa que é aqui em Gaspar, que é em Blumenau, que em qualquer lugar que tem consumo de droga vai ter isso. Marcelo, você faz aquele estilo de vereador agregador ou você vai para o embate, chuta a canela dos colegas, joga as coisas nos outros? Então o que acontece, Alan? A pergunta é legal. 50 anos. 50 anos, a idade, ela trouxe Maturidade. Ei, coisa boa, cara. Se fosse há uns 20 anos atrás, menos de que 20 pau anos fechava. Eu fazia umas discussões que hoje eu vejo que elas não constroem, né? Hoje eu estou mais nessa de nós temos que trazer conteúdo, conversas, discussões, discutir sim, embate sim, mas quando é para construir. Dentro do campo das ideias. É isso aí. Porque essa discussão por discutir, vou usar um exemplo. A CPI que a gente assistiu no Senado. Aquilo ali foi uma conversa que não tem que sentir qual foi o objetivo daquele negócio. Sem né? pena em cabeça e ninguém nem fala mais sobre aquilo. Morreu. Né? É aquela história mesmo da década de 90, os anões do orçamento, aquelas coisas tudo lá. Porque eu também sou velho, hein, cara. Tô com 42, eu me lembro disso daí. Virou pizza. Atravancou. Não pesquisaram o que realmente precisava, não é, senhor Wilson Lima, lá do estado do Amazonas, que comprou respirador em casa de vinho. E os 33 milhões, enfim, não foram atrás disso. Não foram. Então aquilo foi uma vergonha, né? Então esse tipo de debate eu não vou incentivar, né? Um professor meu, né? Professor de vida meu, né? Ele me disse certa vez, Marciano, o homem tem que brigar.
tem que brigar, mas tem que brigar por coisa que vale a pena. Exatamente. Então, se for brigar por algo que vale a pena, eu compro a briga. Agora, para fazer debatezinho aí, não. Para lacrar, né? Não, isso não compensa. Marciano, chegamos ao final. Tem mais alguma coisa que você queira responder? Responder não, mas eu quero deixar uma frase, talvez, que é uma frase que me acompanha aí os últimos anos. É de Albert Schweitzer, né? Albert Schweitzer foi um médico alemão que, num determinado momento, sai da Alemanha, vai viver na África para cuidar das pessoas com menos poder, né, aquisitivo e acesso, por ele ser médico, acesso à saúde. E Albert Schweitzer certa vez falou uma frase: o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. Repito, o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros. É a única maneira possível. É isso que eu tento viver, ser um exemplo. Com essa frase maravilhosa, eu quero agradecer. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer tê-lo aqui no Valor Entrevista. Tá? Volte sempre. Estou aí, à disposição. Foi um papo muito bacana. Para você, gostou do nosso papo? Deixa um like, faz um comentário. E claro, se faltou perguntar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Marciano é muito assíduo nas redes sociais e vai responder com certeza. Vamos nessa, meu parceiro? Valeu, galera. Gente, fiquem com Deus. Voltamos na semana que vem com mais novidades aqui no canal Valor Entrevista. Tchau.